O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas estamos com as leituras adequadas ao dia de Santo Atanásio, por isso que algumas pessoas podem perceber a diferença do que está na sua liturgia diária. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos um dado muito importante. O que é amar a Deus? A resposta é clara: observar os seus mandamentos. Então, ama a Deus quem observa seus ensinamentos, a sua palavra, a lei dele, estabelecida por ele. E acrescenta: e os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Nasce de Deus quem tem fé e é batizado. E esta é a vitória que venceu o mundo. Completa a nossa fé. Então veja, ama a Deus quem observa seus mandamentos. E quem observa os mandamentos? Quem tem fé. Porque quem tem fé vence o mundo, sabendo daquele peso do que abraça, mas o peso, como diz Jesus Cristo, é leve. E quem é o vencedor do mundo? Senão aquele que crê. Mas crê em quem? Ou crê o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Então, em primeiro lugar, a fé. Depois, a manifestação desta fé, que deve ser clara em Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que o Pai vai dizer, quando Jesus está transfigurado: este é o meu Filho amado, escutai-o. Então a referência agora é Cristo. O olhar agora é para Cristo. É um voltar-se para Cristo. Se no Antigo Testamento a gente tem a lei, nós temos no Novo Testamento o Cristo. Então é por meio de Cristo que nós cumprimos a lei. Mas não somente por meio, como se Jesus Cristo fosse simplesmente um profeta, ou grande profeta, ou o maior dos profetas. Não. Acreditando nele como sendo de fato que ele é o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus aqui não é simplesmente aquele que foi ou fora adotado, tivesse sido adotado, o que seria de fato uma heresia, aquele humano que Deus quis para ficar do lado dele, tratando-o como um filho, e agora diz: olha, quem seguir agora o meu filho e acreditar no meu filho. Não, não é nesse sentido. Aqui o filho é por essência.
desde toda a eternidade. Então, eu acredito no Filho, aquele que é desde toda a eternidade, ou eternamente o Filho, esse Filho que se encarnou e veio habitar no meio de nós. Então, nós acreditamos naquele que é Deus com o Pai, é o Logos, encarnou-se, assumiu a nossa natureza, morreu por nós, ressuscitou por nós. E somente crendo nele, caminhando por ele, é que nós vamos conquistar a vida eterna. Por ele nós cumprimos o mandamento do Senhor, o ensinamento dele. Fazei tudo o que ele vos disser, disse a Virgem Maria. E diz o Pai, escutai-o. Então, é a palavra do Pai, é ensinamento do Pai, que nós escutemos o Filho. E diz o texto, que nós acreditemos nele. E, portanto, a nossa vitória nesse mundo com Cristo se dá através da fé, crendo verdadeiramente. Então, vence quem crê de verdade. Então, essa é a primeira grande informação. Depois o texto do Evangelho. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Então, aquele que adere a Cristo, aquele que de fato atingiu essa comunhão com Cristo, crendo profundamente, crendo verdadeiramente, vai padecer. Porque o Cristo, o Filho do Deus vivo, padeceu, sofreu perseguição, foi jogado numa cruz como um maldito, foi jogado numa cruz como uma verdadeira desgraça. Veja, Cristo, desprezado pela humanidade, jogado na cruz, a partir de uma ideia mentirosa de quem o crucificou, apresentando como um amaldiçoado de Deus, quando isso não é verdade. Se fizeram isso com o Cristo, certamente vão fazê-lo com os seus seguidores. Então, se na primeira leitura temos que ama a Deus, quem cumpre seus mandamentos, e esse mandamento é seguir verdadeiramente Jesus Cristo, crer nele, fazer a vontade dele, servi-lo, isso significa tornar-se discípulo. E se torna discípulo de Cristo, acreditando nele como Filho de Deus, como Salvador verdadeiramente, então vai padecer aquilo que o próprio Cristo padeceu. Vai padecer da mesma situação, vai passar pelo mesmo sofrimento, pela mesma perseguição de Jesus Cristo. Então, se perseguiram o Cristo, se perseguiram o cabeça ou a cabeça, se quiseram matar a cabeça, vão também querer matar o corpo, destruir o corpo. E esse corpo é justamente formado por quem crê, por quem adere, por quem se coloca totalmente à disposição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem se deixou envolver por Ele, quem o acolheu, quem se moveu para Ele, quem se colocou absolutamente à disposição do Senhor. Então, adere a Cristo quem crê. Quem primeiro obedece à vontade do Pai, quem está com o Pai, quem sabe que o Pai é o tudo de sua vida e agora acolhe a vontade do Pai porque segue o Cristo, tem o Cristo como o tudo e por causa disso, uma vez discípulo, porque já acredita e está envolvido com Ele e caminha através dele, vai padecer aquilo que Cristo, o escolhido de quem se tornou discípulo, também padeceu. Então sereis odiados. Cristo odiado, seus discípulos também odiados. Agora, quem perseverar até o fim será salvo. É odiado pelo mundo, mas amado por Deus.
é rejeitado pelo mundo, mas acolhido por Deus. É tolo para o mundo, mas é sábio diante de Deus. É uma miséria para o mundo, mas é um tesouro para Deus. Então, quando vos perseguirem num lugar, ide para outro, e assim sucessivamente. Pois bem, aqui nós podemos ver claramente Santo Atanásio, e é por isso que a própria igreja colocou esse texto do Evangelho para o dia deste grande santo. Ontem tivemos a oportunidade de passarmos juntos o dia inteiro meditando sobre ele. Inclusive depois cada um pode, nesse mesmo canal, Padre José Rinaldo, ter acesso a essas formações. Nós temos Santo Atanásio, Santo Atanásio 1, Santo Atanásio 1, Santo Atanásio 2, 3 e 4. Só o segundo que teve um erro aqui de colocação de som, então um pedaço ali, os primeiros 10 minutos, não vai entender nada. É claro, depois continua normal, e aí você vai poder ter, pelo menos, a formação, ou uma formação, sobre a teologia desse homem, os ensinamentos desse grande santo da igreja. Depois pode acompanhar o texto que foi dito ontem, que está em vídeo, também está por escrito, eu já coloquei à disposição de todos no site atanasianos.com. Clica em teologia, abaixo você vai encontrar a teologia de Santo Atanásio e vai ver lá. Não está totalmente organizado, mas o texto já está lá quase que praticamente pronto, e você já pode se enriquecer com a reflexão teológica de Santo Atanásio. Pois bem, a igreja coloca um texto aqui que trata desse ódio por quem segue Jesus Cristo no dia dele. Porque foi por isso, porque ele sofreu disso, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele jovem, acolhido desde cedo pelo patriarca de Alexandria, Alexandre, ele estava brincando de batismo com outros, e aí Alexandre chamou-os, perguntou quem era o bispo que batizava ali na brincadeira. Disseram que era Atanásio. Atanásio sou eu, esse você quer morar comigo, e recebeu formação do próprio bispo Alexandre, que depois o fez leitor, depois o fez diácono e seu secretário, conduziu também para participar do concílio de Niceia. Isso não é comum, porque são os bispos que participam. No concílio de Niceia teve uma importante participação. São Gregório de Nazianzo faz questão de citar essa participação dele no concílio, e a sua palavra foi tão arrasadora que encantou os bispos de fé, os autênticos, e ao mesmo tempo destruiu aqueles hereges que estavam ali. E ali Atanásio conheceu o seu maior inimigo durante toda a sua vida, depois do concílio de Niceia em 325. O grande inimigo já existia antes de Atanásio atuar mais fortemente contra. O inimigo era o próprio Ário, um sacerdote também da Igreja Católica, um padre, que combatia a divindade de Jesus Cristo, como nós já sabemos disso. Negava a divindade de Cristo. Não negava Jesus Cristo, mas negava a divindade. E negando a divindade, negava logo tudo, porque negava a Trindade, negava o Pai, negava, mesmo que afirmasse sobre o Pai, mas estava negando, porque quando eu nego que Cristo é essencialmente o Filho de Deus, eu estou negando que esse Deus seja Pai. Então, um erro vai levando a muitos outros, não dá para a gente se deter totalmente nesse tema aqui. Mas o fato é que, a grosso modo, Ário negava a divindade de Jesus Cristo e plenamente sua humanidade, porque para ele
era como se Jesus, para Ario e seus sequazes, era como se Jesus fosse apenas um intermediário, nem Deus e nem aquele só homem. Então estava no meio, uma figura mitológica talvez. Ele não vai saber explicar bem quem é Jesus e vai se perder nessa ilusão. E aí vai argumentar tudo. Então bota a perder tudo, porque aí bota a perder a Trindade, não valoriza o Pai. Jesus Cristo, portanto, não passa de uma criatura sem futuro, um ser mitológico, só serve para isso, na tese dele. O Espírito Santo também não vai ser coisa nenhuma, a igreja também não vai ter sentido, salvação não existe, mesmo que professe, porque a salvação só pode vir através do Salvador e ele tem que ser Deus. Aí, Santo Atanásio vai entrar com força a partir do concílio de Nicéia. Teve uma grande formação do bispo Alexandre, que também combatia já as ideias de Ario, como a outros bispos, e Atanásio vai entrar com força a partir da afirmação do concílio de Nicéia sobre a divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Atanásio vem logo após assumir o lugar de Alexandre, por aclamação do povo e decisão dos bispos do Egito, enquanto os bispos estavam reunidos para decidir quem assumiria o patriarcado de Alexandria, que era a segunda igreja mais importante dentro do contexto da igreja católica. A primeira era Roma, e ali naquela decisão o povo ao redor da igreja aclamando Atanásio, e eles não tiveram dúvidas da escolha e a ordenação também desse diácono para o episcopado e para o patriarcado de Alexandria. Atanásio então vai viver uma vida de sofrimento, e aí o texto vai dizer: sereis odiados por todos. Não foi fácil a vida de Atanásio dentro da igreja e até mesmo fora com relação aos pagãos, porque aí a gente vai ver a figura de Atanásio como homem da reta doutrina. Todos os bispos da igreja vão olhar para Santo Atanásio e vão ver nele o exemplo de apóstolo que a igreja precisa. Também vai ser um sinal de combate dentro da igreja contra os erros existentes. Ele tem o fervor do combate. Ali existe um erro. O erro é o erro de Ario, de modo especial, porque na condição de bispo e já bem formado e educado na fé católica, tendo realmente a verdadeira fé, Atanásio manifesta sua paixão, seu amor pela divindade de Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Então, esse tema de divindade, da divindade de Cristo e mais tarde do Espírito Santo, vai marcar toda a sua vida sacerdotal e episcopal. Então, ele vai defender isso de unhas e dentes, vai ser um modelo de combate dentro da própria igreja e, ao mesmo tempo, vai ser um sinal de combate dentro do contexto pagão. Porque ele vai ensinar aos pagãos a verdade e, inclusive, dizendo para os pagãos a leseira e ilusão de vida que eles têm, acreditando em tudo aquilo que eles inventam e que só pode levá-los à desgraça e para o inferno. Então, ele trabalha muito bem sobre isso. Ele fala sobre a encarnação do Verbo, é uma obra. Ele tem uma obra contra o arianismo, sua doutrina podre contra Ario. Ele tem uma obra contra os pagãos. Ele tem uma obra contra tudo aquilo que é preciso, que é necessário ser corrigido e as pessoas possam, de fato, encontrar o verdadeiro sentido, a força, a orientação e a doutrina correta para a sua salvação, em todos os contextos. E nessa realidade pagã, ele vai encontrar adversários fortes e estimulados a partir de dentro da própria igreja pelos hereges, no sentido de que, através de Atanásio, o Império Romano não pode manter a unidade. Então, há os invejosos dentro da própria igreja, há aqueles que se identificam com a doutrina a partir do próprio Atanásio, aqueles que dele se aproximam, há aqueles que o odeiam dentro da própria igreja porque são hereges, e há aqueles que querem a destruição dele porque ele é o meio que impossibilita a unidade do império e, portanto, pode ser causa de queda do Império Romano. Inclusive, alguns vão dizer que Santo Atanásio
foi uma das causas principais da queda do Império Romano em 476, portanto, 100 anos depois, quase 100 anos, ou 100 anos, não é? Depois da morte de Atanásio. Aquilo que ele professou, aquilo que ele fez, os estímulos transmitidos por ele, foram ali infectando nas ideias pagãs as mentes e os corações. Então não deu para o Império Romano manter a unidade do Império, porque Atanásio foi firme, decidido, não é? Quase que imutável na sua profissão de fé. Ele não mudou de forma alguma, não titubeou naquilo que ele amava e naquilo que ele professava, para pagão, para herege e para os outros que já viviam a reta doutrina. E é interessante porque diante de tudo isso, em nenhum momento Atanásio se colocou na igreja com prepotência, com soberba. Não, era humilde, era sério, ele tinha coragem no combate, ele tinha encanto pelo que fazia e tinha humildade. E aí a gente percebe a beleza de sua fé, a beleza de sua inteligência. O inteligente se revela na humildade. E era isso que acontecia com Atanásio. Outra coisa encantadora nesse odiado, e a gente já sabe, né, diante disso, porque era a vontade de, onde estivesse, ser causa ou ser instrumento da salvação do divino Senhor e Salvador que ele sempre amava. Então podia persegui-lo, podiam exilá-lo, mas onde ele estivesse, ali ele se transformava num oásis de Deus. O que eu digo naquele primeiro livro, onde o discípulo se encontra, ali está um oásis de Deus. Atanásio, onde ele estivesse, era um oásis de Deus, era possibilidade da salvação para quem dele se aproximasse. Ninguém encontrava o diabo em Atanásio, encontrava Deus, encontrava Jesus Cristo, encontrava vida nova, encontrava gosto pelas coisas salvíficas. Interessante, porque ele manifestava o gosto por Cristo, o encanto por Cristo, e ao mesmo tempo o modo de como se viver da melhor forma possível, o próprio Cristo. Então não era só dizer o Cristo, mas era também o jeito dele, o testemunho dele, e aquele ideal monástico apresentado por ele. Veja como ele era encantado por Santo Antão. Alguns dizem que talvez ele não tivesse tido contato com Antão, mas eu acho que talvez alguém que não goste muito de Atanásio. Atanásio teve contato com Antão. Podemos dizer sem medo que foi seu discípulo. E em Antão ele encontrou o sinal, o testemunho da divindade de Jesus Cristo. Ele via Cristo, Deus, através de Antão, da experiência de vida, não é? Uma vida humana que revelava, que expressava a divindade. Ele era encantado por Antão. Então, inclusive, ele deu veste a Antão, que Antão, antes de morrer, mandou entregar a ele, guardou aquele manto, o manto dele, mandou entregar a Atanásio, depois de morto, né? Então, além do contato com Santo Antão, ele teve contato com os outros monges tebaidas, também naquela mesma área egípcia. E monges também o ajudavam na igreja onde ele trabalhava. Tanto é que em uma das fugas de Atanásio foram os monges que estavam servindo ali a ele que o protegeram e não conseguiram pegar o próprio Atanásio. Alguns fazem algumas críticas dizendo assim, mas Atanásio ele fugiu. Então algumas vezes ele foi exilado porque o imperador mandou para o exílio, e outras vezes ele mesmo fugiu. E aí ele escreve inclusive a teologia da fuga. A teologia da fuga. Porque nós temos mártires que no primeiro momento fugiram, mas quando perceberam a hora de Deus, voltaram, foram perseguidos de novo e mortos. E aí ele vai citar os exemplos de Cristo, né? Algumas vezes
quando quiseram apedrejar Cristo, jogá-lo do precipício abaixo, Jesus Cristo também saiu, fugiu, foi-se embora, porque não tinha ainda chegado a sua hora. E Atanásio percebeu isso. Ele tinha o que fazer, tinha um povo para ser orientado, tinha uma heresia que estava destruindo a igreja naquele contexto, a pior heresia da história da igreja. Ele sabia do malefício que Ario estava fazendo, porque Ario era uma pessoa bem colocada no sentido popular. Ele escrevia de modo agradável para o povo, fazia os seus poemas, e naqueles poemas ele jogava o veneno da sua heresia, o fermento da sua heresia, e aquilo era popular nas barbearias, em todos os lugares, por toda parte, diz os escritores. O povo comentava a todas essas heresias. E Atanásio sabia desse veneno pela facilidade de Ario de se comunicar com o povo, porque geralmente o herege tem que ser inteligente, ele tem que ter uma habilidade de lidar com o povo, e Ario tinha essa habilidade enorme. Então o povo, muita gente estava seguindo as ideias de Ario, e Atanásio queria corrigir tudo isso. E se ele tivesse sido morto por vontade dos seguidores de Ario, pelos imperadores arianos, porque seguiam as ideias de Ario, deixava esse trabalho, e esse trabalho ia ficar na mão de quem? Ele, não, eu preciso continuar esse trabalho. Então, se agora não dá, me afasto, depois eu volto. Até porque ele sabia que aquele imperador era apenas um sopro, era um momento, depois porque o imperador romano é assim. O imperador 1, 2, 3, 4, 5, depois morre, vem um outro, alguém matou aquele imperador porque queria o poder, e assim vive mudando a vida imperial. E Atanásio já sabia disso. Então, momentos difíceis, não dava para permanecer, afastava-se, como afastou 6 anos vivendo lá no deserto, viveu no túmulo da família. Então tudo isso, Atanásio passou por isso. Então ele vai desenvolver a teologia da fuga, a fuga não por medo, mas pela missão que ele devia desempenhar e o cuidado que ele tinha para com aqueles que Deus colocou aos seus cuidados. Depois recebeu uma grande crítica, porque em uma das perseguições, o imperador manda, o governador da região, a pedido daqueles arianos, manda muitos e muitos soldados para pegarem Atanásio na igreja. O povo estava na igreja, no momento da oração. E ali vão dizer, Atanásio abandonou o povo para não ser pego. Mas não, diz o texto, Atanásio, quando percebeu que chegaram para prendê-lo, esperou que saísse da igreja a última ovelhinha. Quando todos estavam em segurança, foi aí que os monges o retiraram. E ele teve que fugir, claro, e o povo já entendia isso, de tal modo que o próprio povo se encarregava de ajudar Atanásio a desaparecer daquele foco. Quando Atanásio podia voltar, o povo se alegrava, fazia uma festa, porque o povo acreditava na palavra de Atanásio. Era uma ligação muito grande daquele povo com Atanásio. Era uma paixão que eles tinham por aquele, não de um porte muito alto, como disse São Gregório Nazianzo, né? Meio franzino, mas era um homem grande de paixão. Então o próprio povo cuidava disso. O povo, repito, era apaixonado por Atanásio. Aquele povo encontrava em Atanásio a verdadeira igreja de Cristo. Tanto é assim que o povo nunca quis, enquanto Atanásio viveu, que nenhum outro assumisse o seu lugar em Alexandria. O próprio povo botou muita gente para correr de lá, de Alexandria, porque não era Atanásio. Agora, Atanásio sempre acudiu o povo. Atanásio, mesmo parecendo estar longe, de vez em quando Atanásio aparecia à noite, de algum modo, e onde estava, escrevia. Aquela carta chegava de algum modo ao povo. Tinha quem se aproximasse de Atanásio, recebia as cartas, e ele manteve o povo, se não fisicamente, mas por meio dos escritos, ligados à fé, à doutrina da igreja. Ele procurava um meio possível de fazer com que a doutrina, a palavra de Deus, chegasse àquele povo.
Uma vez, ele teve que fugir, aí entra com aqueles monges dele lá no barco e vai-se embora. Aí lá vem aquela turba todinha do imperador atrás dele, os soldados. Pegaram outro barco e vão atrás de Atanásio. Daqui a pouco Atanásio olha para os seus amigos ali e diz: bora voltar. Aí mas eles já estão vindo aí. Atanásio, não, bora voltar. Aí ficaram preocupados, porque eles estavam indo atrás de Atanásio. Aí Atanásio volta com eles: misericórdia, agora pronto, agora vai dar. Aí Atanásio volta, enquanto aqueles soldados vão. E eles se cruzam no rio. E aí eles perguntam: vocês viram Atanásio? Aí Atanásio diz: ele está perto. E aí eles avançam e Atanásio passa. Atanásio não mentiu, ele estava perto. Ele estava perto. E passou Atanásio e ele voltou, acreditem, ele voltou para a igreja, porque precisava pegar algumas coisas, entregar outras coisas, e era preciso resolver aquilo para poder entrar no exílio. Mas aconteceu isso. Então vocês viram Atanásio, está perto. Ele está perto. Pronto, aí avançaram. Ele estava realmente perto, e foi ele que falou: ele está perto. Vocês vão perceber que os santos são bestas, né? Não, de besta não tem coisa nenhuma. Então, Atanásio desse modo. Mas veja, é uma vida dedicada não ao interesse particular em vista de uma satisfação física mundana, mas o interesse de salvação. Era de fato preocupado com cada ovelha. Aquelas ovelhas precisavam do alimento da eternidade. Qual é o alimento? O cumprimento da vontade de Deus, dos ensinamentos da primeira leitura de hoje. Eles precisavam crer verdadeiramente em Jesus Cristo como Filho de Deus, para poder ter a salvação. Atanásio já acreditava, mas isso que era próprio dele teria que passar para as suas ovelhas. E por causa disso, perseguido dentro da igreja, perseguido fora, é causa de tanta coisa. Inventam tanta coisa com esse homem. Os arianos inventam, inclusive, que Santo Atanásio é assassino. Então fizeram um sínodo para acusar Atanásio de ter matado um bispo, ter matado um religioso. E Atanásio está ali, e o outro se levanta no sínodo e diz: este homem é um assassino. Por causa dos seus interesses, ele é capaz de matar pessoas. E eu provo. Aí pegou o braço da pessoa que Atanásio, segundo eles, tinha matado. Está aqui um sinal. Terminou de fazer o discurso comovente, espetacular. E aí Atanásio diz: espera aí, ele está com o braço de uma pessoa que disse que eu matei. Mande a pessoa entrar aqui no sínodo. Ele era vivo, ele já sabia das calúnias. Aí daqui a pouco entra o homem. Aí o homem está morto ou está vivo? Estão dizendo que eu matei e ele está aqui vivo. Olha aí o homem. Mas olha, a calúnia era tanta que esses desmoralizados ali, religiosos, foram dizer: está vendo? Ele é um feiticeiro. Fez o homem voltar a viver. Aí brincadeira. Virou palhaçada mesmo contra Santo Atanásio. Caluniado. Inclusive fizeram um sínodo, um outro sínodo, para depô-lo. E o depuseram de Alexandria. Aí ele vai ser exilado em Roma. Papa Júlio I vai acolhê-lo. Ele vai ficar em Roma uma grande temporada. Mas aí não podia estar em Alexandria. Aí colocaram um padre desmantelado. E aí eles mesmo perceberam que aquele que assumiu Alexandria não prestava. Aí foi quando colocaram outro. Até o Papa, depois de um sínodo, também trazer de volta Atanásio para Alexandria. Ele tinha que permanecer em Alexandria, Santo Atanásio.
Atanásio. Pois bem, minha gente, não dá para a gente se estender muito, porque a gente já viu muito isso ontem, alguns detalhes hoje, mas vejam, Atanásio padece porque crê. Atanásio padece porque é um modelo, é um exemplo, é um sinal autêntico do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ele crê na divindade de Jesus Cristo, crê na sua humanidade. Ele afirma, aquele que é verdadeiramente Deus, se fez verdadeiramente homem. Crê nessa verdade e sabe que afirmar a divindade de Jesus Cristo e afirmar a sua humanidade é trazer para nós a salvação. É o que está em jogo, é a salvação. Esse divino comércio sobre o qual falamos ontem, aquele que é Deus se fez homem para tornar o que é homem divino, tem um objetivo salvífico. Nós fomos divinizados, cremos, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e, portanto, conquistamos a graça de participarmos da vida de Deus e, através do Filho, o Filho eterno, nós nos tornamos também filhos desse mesmo Deus. Daí a afirmação, Ele é o Salvador, esse Salvador é Deus, é por isso Ele pode perdoar pecados, redimir, portanto salvar, e nos salva porque nos assumiu. Então aquilo que foi assumido, tornando-se verdadeiramente o que nós somos, foi redimido. Então se Ele não é Deus, não pode salvar. Se Ele também não é homem, também não pode salvar. Necessariamente, afirma Santo Atanásio, Ele é Deus e Ele é homem. E tantas outras coisas que poderíamos ver. E para concluir, Santo Atanásio vai ter que discutir de novo com aqueles descendentes do arianismo, porque esse grupo que vai combater contra o Espírito Santo, tá bom, nós acreditamos em Jesus Cristo. Então deixa o Ariano para lá e passa a crer conforme aquilo que disse Nicéia. Jesus é Deus de Deus, é luz da luz, é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância do Pai. Ponto. E o Espírito Santo? O Espírito Santo não é Deus. Aí entram os pneumatômacos, que são os assassinos do Espírito Santo. Então o que eles vão dizer? Bom, eles ainda não tinham avançado no sentido da procedência. Jesus procede do Pai por geração, o Espírito Santo procede por inspiração. É a inspiração ativa do Pai e do Filho, e o Espírito é a inspiração passiva. Nós vimos alguma coisa ontem ainda. Eles não tinham ainda essas definições que vêm depois. Pois bem, na cabeça deles o Espírito Santo procede do Pai, seria irmão de Jesus Cristo, os dois seriam filhos. Complicou. Então Cristo é o unigênito, diz a palavra. Então não dá para ser procedente do Pai. Se ele proceder do Filho, então significa que ele é neto, o Pai é o avô. Veja as discussões. Então passam a negar a divindade do Espírito Santo de Deus e vão colocá-lo na categoria de anjo. Talvez o mais, talvez não, para eles o maior anjo criado por Deus. Santo Atanásio aí entra mais uma vez para combater, porque se não podemos colocar na realidade de Deus o anjo. O anjo é criatura, Deus é eternidade. Então não vamos entrar nisso. Então vamos pensar sobre o Espírito. E como Atanásio comia a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, a tradição da igreja, os padres da igreja, isso tudo era paixão de Atanásio. Então ele vai ler os padres antes dele, ele vai ler a Sagrada Escritura, ele vai pensar a tradição da igreja, a tradição viva, e vai chegar às suas conclusões a partir de um caso concreto na diocese de Serapião. Então Serapião pede socorro a ele, ele faz aquelas 4 cartas a Serapião sobre o Espírito Santo, afirmando a divindade do Espírito Santo, que o Espírito Santo está também procedente, né? Mas aí vem através do Filho, não pode ser diferente, a ligação é com o Filho, é o Espírito do Filho, e como tudo do Pai é do Filho e tudo do Filho é do Pai, o Espírito Santo é do Filho e é do Pai. Então, as 3 pessoas numa única natureza, a natureza divina. Então muitas coisas que precisam também ser aprofundadas nesse ponto.
Então ele vai defender a divindade do Espírito Santo, pegando todos os termos de Espírito na Sagrada Escritura para definir o que é Espírito, o vento normal, o que é o Espírito humano, o que é o Espírito divino, com esse sopro eterno de Deus, e deixar clara a doutrina da Igreja. O que vai ser concluído no Concílio de Constantinopla, em 381, por Basílio, que a partir das cartas de Atanásio e de suas leituras, também como santo teólogo e padre da Igreja, Basílio vai criar o primeiro tratado sobre o Espírito Santo, pneumatológico, já a partir daí. Então a Igreja tem essa riqueza continuada. Então a batalha de Atanásio. A pergunta é, vão amar Atanásio? Não. Só ama Atanásio quem de fato quer a mesma verdade. Ama Atanásio quem quer a vida de comunhão com Deus. Ama Atanásio quem quer a verdade. Atanásio brigou contra o mundo inteiro. Atanásio brigou com toda pessoa que foi contrária a Cristo. Atanásio teve dificuldade com toda pessoa e não abdicou. Quiseram, inclusive, que Atanásio fizesse umas concessões para evitar aquele clima de guerra que estava existindo. Alguns amigos, inclusive santos, foram a Atanásio, abrande um pouco, veja, conversa ali, dê um jeito, por ali, não, herege, está errado. Não mudou. Atanásio não mudou. Atanásio tornou-se a coluna mais importante da Igreja de Jesus Cristo no século IV. Podemos dizer sem medo de errar. É claro que é Deus quem segura a sua igreja, mas foi Deus quem o escolheu para ser o que ele foi. Se não fosse Satanás, não teríamos a Igreja Católica como nós a temos. A Igreja Terceira teria sido uma heresia e não teria mais sentido. Então, se a Igreja não tem essa força, essa segurança, para onde vai a Igreja? Se Cristo não é Deus, nada mais tem sentido na casa de Deus. A própria Bíblia não presta. Se Cristo não é Deus, você nega a palavra, nega tudo. Então veja, a vida de Atanásio, o fervor de Atanásio, a forma como Atanásio agiu com paixão, deu toda a segurança, deu certeza, deu volume, né, resistência a essa coluna da nossa fé, Jesus Cristo nosso Deus. A força, né, a essa profissão de fé na divindade de Jesus Cristo nosso Senhor. Então temos muito o que dizer, temos muito o que meditar, temos muito o que celebrar hoje. Atanásio teve medo de ir para o exílio? Não. Atanásio teve medo de proteger o seu povo? Não. Atanásio teve medo de professar a fé? Não. Atanásio teve humildade para agir? Muita. Atanásio foi encantado por Deus e pela Igreja de Jesus Cristo? Sim. Tanto é assim que é admirado até pelos protestantes. Todos eles aí, os que têm mais estudo, valorizam Atanásio até hoje. É pessoa importante até nesse ambiente, pela sua defesa, pela sua garra, pela sua força. Então Atanásio é um exemplo para nós hoje. Se somos perseguidos, se somos odiados, então não devemos temer nada disso, devemos temer a Deus. Nós sabemos que a verdade é sempre escanteada, desvalorizada, sempre. Hoje a igreja é perseguida. Os ensinamentos da igreja são perseguidos. A pior perseguição que existe na igreja hoje está dentro dela. Não está fora. Não se iludam. A maior perseguição da igreja não é de político, não é de pagão. Não se iludam. A maior perseguição que existe na igreja de Cristo hoje é o relativismo cristão dentro dela. É o desrespeito à verdade, o desrespeito à moral da igreja. É uma vida toda contrária, toda desmanteladora de tudo aquilo que a igreja sempre professou. Hoje nós encontramos na igreja quem defenda a imoralidade das práticas sexuais. Há quem defenda até o aborto, há quem defenda na igreja até inclusive a negação da eternidade, há quem defenda na igreja a reta espiritualidade, há quem na igreja, defenda não, quem condene,
há dentro da própria igreja quem não queira mais saber da vida dos santos, porque esses santos não dizem mais nada para a gente. Nós precisamos pegar santos modernos, e os santos modernos, os santos atuais, na cabeça desses inimigos da própria igreja, são aqueles que lutam com as mãos envolvidas no comunismo. São aqueles marxistas doentes, a extrema esquerda doente, desequilibrada. Então o santo é simplesmente aquele que não reza a missa, é simplesmente aquele que não se preocupa com oração, porque nada disso vale. O que vale é estar no meio de uma favela, o que vale é dar comida. É isso, mas qualquer um pode fazer isso. Mas como posso levar a dignidade das pessoas se eu não me preocupo com a vida dela de comunhão com Deus? Eu posso dar comida e devo a quem está com fome, eu devo vestir quem está nu, eu devo acolher o estrangeiro, eu devo visitar quem está no hospital, na cadeia, devo, mas não para querer que eles continuem a vida de antes que favoreceu aquela situação. Porque antes de dar o pão, alimento físico, Cristo deu a palavra. Antes de multiplicar os pães, Cristo distribuiu o ensinamento sobre o reino de Deus. Ele ensinou, ele pregou. A maior caridade que nós temos que fazer no tempo de hoje é querer que o outro se salve. Só que para querer que o outro se salve, eu preciso amar a salvação. Eu preciso dar testemunho. Eu preciso ter a realidade de Deus na minha vida, na minha cabeça, no meu coração. Ah, mas isso é complicado demais. Ah, e é? Então você é abortista e diz, faz caridade, está salvo. Não está? Abortista não se salva, a não ser que se converta. Se se converter, tá bom. Quem quer essa desarrumação toda, desequilibrada moralmente no mundo, dentro da igreja, não tem salvação e levar a condenação muita gente. Juízo, minha gente. A igreja está cheia de herege, a igreja está cheia de gente que não quer saber mais da salvação. A igreja está hoje passando a sua maior crise perseguidora no seu interior. Tem gente querendo furar o barco e está ali preparado para furar o barco. Quer que a igreja afunde de vez, porque nem mais acredita na igreja. Quando a gente diz que a igreja é canal de salvação, que nada, não quer mais saber da igreja. Nós encontramos isso. Precisamos hoje de novos Atanásios. Hoje, homens e mulheres que não tenham medo de ser odiados. Pelo contrário, homens e mulheres que tenham medo de dar as costas a Deus, de não temer mais a Deus, de não conhecer mais a doutrina de Deus. Homens e mulheres que tenham medo de não amar, de não se encantar mais com a salvação das almas. Você vê aquela alma destruída, não, quero salvar você. Mas salvar você não é dar uma casa, não. Primeiro é dar o sentido de sua vida, de adesão a Deus, conhecimento de Deus. Porque ela só vai mudar depois que ela se encontrar com Jesus Cristo. Ela pode até morar num casebre, uma casinha da favela, o piso de barro, a parede de taipa, mas está feliz porque crê em Deus e tem Deus. Não é um palácio que é o sinônimo de salvação. Não é o exterior que indica uma pessoa salva. É o palácio do coração onde Deus pode reinar. Naquele palácio o rei é Deus. O rei é Cristo. Então eu preciso preparar pessoas assim. Então o medo que eu tenho que ter é o medo de desencaminhar pessoas com palavras, algum ensinamento, contra-testemunho, deixar de pregar a palavra de Deus, ser omisso, ser frouxo. É isso que acontece hoje. Por isso nós precisamos de Santo Atanásio hoje. Urgente, é urgente. Nós aqui, o mundo precisa da inspiração desse homem. A cabeça vai ser queimado, queime. Não tem problema não, vai virar torresminho, vai, vira torresmo. Mas não vai ser infiel a Deus. Vós sereis odiados por todos,
por causa do meu nome? Por todos. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Olha aí o exemplo. Olhai os vossos mestres, o que eles foram, se eles realmente foram santos, então aquilo que aprendestes deles é enriquecedor também para vós. Olhe para o mestre, Santo Atanásio. Veja como terminou a vida dele. Salvo, santo, doutor da igreja, amigo, doido, varrido, apaixonado por Jesus Cristo nosso Senhor. Então o que é que nós queremos? Ter o exemplo de um homem desse e ainda continuar frouxo, com medo. Medo de quê? Medo de quê? Ao medo de ser desvalorizado, é que seja. Se eu for desvalorizado por um bando de gente que não quer saber de Deus nem da verdade, para mim é uma alegria. É triste para uma pessoa ser valorizado por quem não dá valor à verdade. Não, você está morto, meu Deus, que desgraça para a sua vida. Quem lhe valoriza é justamente quem não quer o bem. Então se afaste, você está ruim. Mude de vida, converta-se logo. Eu estou sendo odiado. Odiado por quem? Por quem tem uma vida devassa? Por quem não tem mais fé em Jesus Cristo? Por quem está vivendo doido no meio desse mundo? Então graças a Deus. Estou sendo odiado por esse grupo? Graças a Deus, coisa boa. É um bom sinal. É um bom sinal. Não pensem, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Faça o bem. Meu Deus, a perseguição é grande. Então haja de modo contrário. Ofereça o outro lado, a face. Se alguém te bate de um lado, ofereça o outro. Se é perseguido, ame. Mas você não pode. Falo. Na verdade, ensino. Mas vai preso, que prenda. O Evangelho já diz, pode prender o corpo, matar o corpo, mas não pode a alma. Você pode estar numa cadeia, o corpo está preso, mas a alma não está. Não dá. Você pode escrever, pode pensar, pode imaginar, tanta coisa boa você pode fazer numa cadeia. Um dia, quando Deus quiser você livre dali, você sai. Mas eu estou ali. Não, você está ali, vai ver que Deus permitiu, porque ali você vai fazer uma coisa boa. Vai jogar uma semente de salvação naquele lugar onde você está. O problema é que a gente pensa justamente do contrário. Meu Deus, eu fui preso por causa de... Não, meu Deus, aqui eu vou fazer o quê? É para eu semear aqui? Então, eu vou semear aqui. Estou preso? Não, estou preso não. Então, primeiro aqui, o corpo, mas a alma está leve. Eu não vou semear alguma coisa aqui também. Qual o exemplo de Santo Atanásio? Para onde você for, onde você estiver, seja um semeador. Seja um oásis de Deus. Seja a possibilidade de salvação para o outro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor as nossas preces. Vamos pedir ao Senhor que restaure a nossa vida de fé, que nos ajude a entender